Halo, bom dia ba ita hotu. Iha dadar sang manik idane hause halo apresentação konaba exame tas husi materia sistema operação. Haunya naran Efrem Francisco Marsal no husi turma B no semester 2. Mai itaba hare hamutuk materi nebe maka hau preparatona. Oke, ihane bab 1 konaba sistem berkas o konsep dasar. Conceito básico no compreensão sistema NIAN, tuir livro Abdul Qadir 2014 61 kata sistema ne nudar elemento interligação ka integrado lubuk ida nebe hakarak alcança objetivo ida. Tuir híbrido 2012 3 kata sistema ne hanesan colecção ka conjunto elemento componente ka variável siranebe organizado halo interação romalo depende ba malo no integrada. Tuir Sutarman 2012-13 kata sistema ne hanesan colecção elemento nebe integrado no interativa iha comunidade ida atu halo processo ida hudi atingi objetivo principal ida. Tuir livro Fatância 2015-11 kata sistema ne ordem integração nebe composto husi componente balun ho unidade funcional noknar especial sira nebe integrado no hamutu ko objetivo atu hala processo rum. Konsep dasar o ilmu sosial nya dezeno makne husi compreensão balun ihaleten autor bele conclui kata sistema ne elemento lubuk ida componente funcional nebe integrado no halo interação mbamalu atu alcança metas nebe hein tiha ona. Jenis berkas untuk berbagai macam sistem operasi. Sistema arquivo ne mekanismo armazenamento ida nomos acesso a dados no programa siranebe iha sistema operação nya. Sistema arquivo tulun tebes ba consumidor sira atu fo acesso ba arquivo lahare ba detalha característica armazenamento no tempo. Por exemplo, quando o utilizador coco atu imprime documentos ida nebe maka binário código husi programa ida nebe sedau cria carbase ida nebe le prevene vanhira sistema operação ne notifica ona katak documento ne código binário. Dalam ida nebe atu usa mak atu prepara documentos sirane naran ne fahe barua naran no sufixo vanhira fahe no karakter periódico. Sistema ne usa sufixo sirane atu indica tipo arquivo no tipo operação sirane bele halao iha arquivo. Por exemplo, iha filme ida date nebe remata hofun bele implementa executível programa aplicação mos usa sufixo hirakne atu identifica arquivo hirakne be sira bele halao sufixo ida nebe bele lakon ka troca banhira sistema operação permite. Sistema operação balun inclui apoio ba sufixo banhira balun husik hela aplicação atu tau arquivo sufixo atu usa nune bele sai lemão ida konaba aplicação saida mak bele hala. Sistema nebe la bele fo apoio ba arquivo sufixo tamba sira usa masonic iha documentos ne oin atu identifica tipo documentos ne
Os arquivo hutu ia número idane atu sistema label depende ba informação idane. Mai be la permite atu submete documentos sira mai be idane la aplica ka la tuir sistema operação nebe dependente liu atu ajuda usando em sira tipo documento sirania. Atributo tuir hanara filosofia ne no dar contribuição ba utilizador no konaba dados nebe sira iha arquivo nianaran ba hira iha taling ka karakter sistema balun la hanesan ho karta sira iha lete no kraik mai be sistema sira selu kanuin konaba karta ruane lete ne hanesan de ba hira ita hanaran documentos ne dependente husi processo ne user nomo sistema nebe cria atribuição ne composto husi ida nara ne edit informação nebe hela na fati iha forma emania andreave 2 o número 2 tipo sistema nebe suporta tipo ioin. Número 3 sinal ida nebe hanesan ho sinal bye iha forma número ida nebe sistema ne usa atau identifica documentos ruma no labele lefan. Hat tipo informação nebe sistema precisa atau marca aplicação nebe sistema precisa atau marca aplicação nebe usa hudi hatudo conteúdo documentos ne tipo iha tipo rua oin tipo rua maka taumatan para sistema ne portabilidade no flexibilidade ki nível segurança nebe as rai keta kusi arquivo sira ida nebe dirige ita portable no flexible nível segurança ki por exemplo usa extensão. Número 5 fatine indica fatinka posição documentos nia faz bati purua makanesan turmene localização arquivo físico hare iha armazenamento localização arquivo lógico nebe hare iha estrutura directory sira nebe estrutura husi aihun iha director sira nebe estruturado aihun utilizador ida bele cria sira nia sub direito rasik no organiza sira nia arquivo bye user ida iha directory atual nebe maka ita nia user usa documentos ne naran dalamnya nebe klasifika patipuru dalam absoluta maka dalam nebe hahu husi direktoria nia abut familia ida hanesan dalam ida nebe hahu husi direktoria actual direktoria struktura direktori aprende konaba struktura direktorinya hodinune bele comprende onsa atau organiza direktori sira iha sistema arquivo iha struktura tolu nebe direktoria sira hatene struktura direktoria multilevel ida nebe direktori ne fahe ba direktoria nivel ida de no direktoria nivel rua direktoria struktura husi aihun struktura gráfico directory iha nebe direktori ne fahe ba struktura grafik o acyclic directory acyclic estruturada no estrutura gráfica simples directory geral macam-macam berkas sistema arquivo fatal ka sistema arquivo fatal ne sistema arquivo ida nebe usa estrutura tabela alocado no ho maneira nebe usa sistema arquivo ne mak sistema principal ba funcionamento sistema nebe existe ona iha sistema neba inclui pesquisa digital descremvaga sistema operação DR2
Opendus Libertans SRA dos IPM OS 2 versão 1.1 homolog lá o sistema Mozilla HPFS no janela Microsoft nian saiba janela ba disclusão Flobi hirakne bokur standiza ona hanesam ECMA 107 no ISO IEC 9293 padran hirakne cobre date FAT 12 no FAT 16 sem documentos naruk nyalaran tambah parte balung husi documentos ne nyalaran mak hakerek iha sistema arquivo fatal ne sistema arquivo idan ne usa husi sistema operasional MS nian fatal 12 no versão fatal 16 so date janela sira quase versão hutu husi janela sira ne pa versão fatal ne be hetan apoio husi versão ne QNU ou Lumi no sistema operação sira ne be mos apoia inclui más cientos macos US 6 versão iha versão balung konaba sistema arquivo fatal nebe lahanesa ho unidade alocação hirak maksira suporta hanesa firma maine fatal 12 no fatal 16 fatal 12 nudar sistema arquivo ida nebe usa medida unidade alocação sira nebe iha limite to anual atunune bele prevene de máximo to 212 unidade alocação nian 4.096 pedaço sira sistema arquivo ne maka sistema arquivo original FAT nian nebe uluk usa iha sistema operação MS-DOS nian tambah janela operação balung usa sistema arquivo ho medida unidade alocação nebe baseia ba medida setor nian multiple 512 astes husi setor ida to 16 FAT 12 iha limite ba ninia capacidade nebe saiba 32 megabyte horazão ida ne fatal 12 ne geralmente usa date nudar sistema arquivo ba area railur tabela tuirmaine iha informação com ba sistema operação nebe suporta sistema arquivo fatal 12 nia oke iha ne sistema operação ou operasi ou dukungan MS ia semua versi MS-DOS Windows 95 semua versi ya Windows 98 ya ke fatal 16 nudar sistema arquivo ida nebe usa unidade alocação nebe iha limitação to 16 hatunune bele prepara to 216 unidade alocação 65.536 sistema arquivo ida nebe sistema arquivo ida nebe iha capacidade atau controla to emanain hard date medida unidade alocação nia nebe usa husi verso husi FAT 16 depende ba capacidade partenian atau formato karik medida partenian menos husi megabyte 16 janela sira se usa sistema arquivo FAT 12 nian karik medida partenian bot liu megabyte 9 sanulu resinen nen janela sira se usa sistema arquivo FAT 16 tabela tuirmai maine iha informação com o sistema operacional nebe suporta
sistema arquivo FAT16. Ok, manajemen berkas. Sistema ne dar elemento no procedimento grupo ida ne be interligado no serviço hamuto kodi atinge objetivo ida gestão no processo planeamento controlo no estruturado ida atau nia bela iha maneira estruturado documentos ne cobra informação relacionado ida ne be nara no registra iha armazenamento secundário. Tane lian sistema gestão arquivo ne sistema ida atu buka hatene o insabele dados husi arquivo no organização arquivo balon ho informa estruturado. Sistema ne no dar elemento no procedimento grupo ida ne be integrado no serviço hamuto kodi atinge objetivo ida gestão ne processo planeamento controlo no estruturado ida atu nia bele iha maneira estruturado documentos ne cobra informação relacionado ida ne be nara no registra e armazenamento secundário tane lian sistema gestão arquivo ne sistema ida atu buka hatene unsa bele dados husi arquivo no organização arquivo balon ho forma estruturado. Enquanto sistema gestão arquivo representa programa no dados ia forma coleção informação ne be integrado no RAI ia devia armazenamento sistema arquivo ne importante tebes tamba informação ka dados RAI ia arquivo ne makbuat tidak ne be folim bot tebes pa usuário sistema operação ne tem que ia kibit atau hala operação sira ia arquivo hanesan loke le hakerek no RAI documentos sira con armazenamento secundário. Arquivo sira ne halo mapa ba medida físico husi sistema operação geralmente armazenamento ba medida ne tile tambane conteúdo ia armazen ne se la lakon bahira falhanço no sistema ne ia poder hakerek nai ne mak decide informação ne ia tipo informação oi ne be belerai ia arquivo ne causa hus estrutura ida ne be ia documentos ne tuir tipo ida exemplo documentos sira ne ma karakter ida ne be halo tuir linha arquivo font parte B arquivo fonte ne aparelho sub Roma nos função ne be se declara tuir mai C exemplo ne arquivo ida ne be organiza husi assina ba bloco sira ne be ia ligação sistema ne nia D executa documentos ne secção código ida ne be belelori ba memória no executa. Sistema management berkas. Objetivo sistema ne descreve e releten mak atu responde ba necessidades de gestão dados utilizador siranian inclui armazenamento dados no habilidade atu halau operação arquivo. Atu garante dados hirakne be hakerek iha documentos ne válido. Ba serviço otimização fornece apoio tipo sasan armazenamento e oin. Atu minimiza potência ba dados ne be lakon ka corrupção. Atu bele fornece pacote ida o relação dia ho emahutu fo apoio ba sistema e oin. Bab 2 Input Output 2.1 Input Device. Input device hanesan componente físico ida nebe itabele hatama dados ba computador larang. Exemplo hanesan keyboard hanesan componente físico husi hardware nia nebe nia função atu input ka hatama dados li husi letra número no símbolo sira. Typing case botão ketik parte keyboard
nebe composto husi letra, número no símbolo. Numeric case, parte keyboard, nebe composto husi número, símbolo, operação aritmética. Função case, parte keyboard, nebe composto husi função sira nebe específico makanesan botão F1 atau F12. Control case, parte keyboard, nebe composto husi botão controlo, nebe belehala controlo ba sistema selo kanesan home and insert delete backup. Breakdown control alternate all dan escape. Mouse hanesan komponente físico husi hardware input nian nebe ne função atu muda point ba main. Flash disk hanesan komponente físico husi hardware input nebe ne função atu fonte dados ka documentos husi computador ida ba input ka hatama husi computador selo. E nomos bele utiliza hodi print sai dados ka imagem nebe ita bele nebe iha bele mos copia audio no video. Model hanesan komponente físico husi hardware input nia nebe ne função atu facilita ita hodi acesso internet ka media online. Exemplo Facebook, YouTube, Google no selectan hard disk hanesan komponente físico husi hardware input nian nebe ne função atu write dados. Hodiração tempo clear. Scan hanesan sasan eletrônica husi komponente hardware input ida nebe hanesan ho máquina fotocopy nia função atu scan foto ka imagem. 2.1 Output device. Output device hanesan komponente computador ida nebe usa hudi forsai resultado input hanesan informação ba utilizador computador. Exemplo monitor hanesan komponente físico husi hardware input nia nebe nia função atu apresenta dados ka documentos nebe ita hatama ba computador lara. Mak hanesan hodi nia forsai informação mak hanesan Word, Excel, PowerPoint, Access, nomos audio, video, imagem no documentos. Speaker hanesan komponente físico husi hardware input nia nebe nia atu forsai música ka video nebe maka ita input iha computador laran. Depois ita loke ka play nia forsai som kalian o suara hodi fácil ba ita aturon. Projetor hanesan komponente físico ida husi hardware input nia nebe mak ni atu apresentação ba matéria nebe mak input ka hatama iha computador larang hodi sai ne resultado. Exemplo dados ka documentos, video no imagem. Printer hanesan documentos físico hardware output nia nebe ne função atu cetak ka print sai documentos ka imagem nebe ita input ka hatama tiha ona iha computador larang. Input output device ou parte A input device. Hanesan komponente ida nebe função atu input dados ba computador nia larang. Exemplo husi komponente input device hanesan termene. Keyboard hanesan papang ketik nebe nia função atu ketik ou char karakter numero nomor no símbolo. Mouse hanesan komponente input nebe atu usa atu muda ka klik ba item sira nebe ya computador larang. Joystick komponente input nebe nia função atu fo ka hatama ba bain usa ba iha game. Pad kamera digital input gambar ou foto. Mikrofon input lian ou suara. Touchscreen nia usa atu fo instrução hanesan mouse. Bain nia diak mak itabot usa 5% ou 110 no selectan.
2.3 Input. Definição componente computador IDNB usa onde forçar resultado input nessa informação para o utilizador computador. Exemplo nessa termine monitor atau forçar gambar, text symbol no selutan, printer atau print sai documentos ka foto nebe maka itahalo, speaker atau halo mosu lian nebe maka bel input li husi mikrofon ka MP3. Projetor hanesan mos monitor mai ben media projetor bel leno ba didin no selutan. Ok, trabalho macto e obrigado.